Olá, boa noite a todos, a graça e a paz. Cumprimento a todos, né? É maravilhoso poder estar aqui essa noite, né? Nos comunicando com cada pessoa que nos conecta, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Com o corpo que está andando por tantos lugares, né? E graças a Deus hoje, através dessa ferramenta tão poderosa, a gente pode alcançar tantas vidas, né? E hoje eu intitulei a nossa mensagem de Diligentes e Operantes. Por quê? Porque nós somos rodeados todos os nossos dias com oportunidades. A toda hora a nossa vida envolve decisões que estarão construindo o nosso futuro. E nós sempre teremos ou recompensas ou consequências. E assim a gente vê na Bíblia, né? Que esse é o processo que Deus usa na nossa vida. Existe um provérbio no capítulo 22, versículo 29, que diz assim, eu gosto muito dele, diz assim: viste um homem diligente na sua obra, entre reis será posto, não vai ficar entre pessoas obscuras. Né? Que está falando, você vê uma pessoa que é diligente, que faz as coisas com excelência, ela vai se destacar, ela vai subir de posto, ela vai estar com pessoas importantes. Por quê? Porque isso é uma recompensa de quem realmente faz as coisas com excelência. Né? Depois, Romanos, capítulo 2, versículo 6, também a Bíblia diz assim: Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Né? Aqui também diz que Deus ele retribui para cada pessoa segundo aquilo que da maneira como a pessoa procede. E em Jó capítulo 34, versículo 11, a Bíblia também diz assim: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e ele lhe dá o que a sua conduta merece. Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder reclamar diante de Deus, porque Deus ele é tão justo, ele é tão maravilhoso, que ele não vai deixar ninguém sem recompensa, né? Ou do bem ou do mal, né? Ou para a justiça ou para a injustiça, né? E nisso também eu quero falar o que muitas vezes às vezes a gente escuta, né? Como a gente lida com muitas pessoas, a gente escuta muitas frases, né? Às vezes das pessoas que elas dizem assim: ai, mas eu não deixo faltar nada em casa. Ai, mas eu trabalho tanto. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. As pessoas elas confundem as coisas. Às vezes elas focam muito numa área e deixam a desejar e são negligentes em outras áreas. Né? E isso sempre, esse desequilíbrio também vai trazer uma consequência na sua vida, uma perda na sua vida, porque não adianta você colocar todas as tuas forças só numa coisa que outra vai ruir. Né? A nossa vida ela é feita de várias áreas da nossa vida e nós temos que vigiar em todas elas, né? E aqui, como eu falei, muitas vezes a gente não gosta de fazer algumas coisas, mas bem-vindo ao mundo real, né? Não dá para viver fazendo tudo só o que a gente gosta. A nossa vida ela envolve, né, um conjunto de atributos, de atribuições e de atividades que inclui aquilo que também não é agradável, né, que faz parte da nossa história. Então, muitas vezes nós temos que amadurecer e tomar o nosso papel. Né? A mulher ela tem seu papel. Muitas vezes hoje a gente está vivendo num tempo onde a mulher ela precisa trabalhar, mas quando ela chega em casa, não dá para colocar a perna para cima e fazer de conta que a família não existe, que a casa não existe. Lá fora ela executou um papel. Quando ela chega dentro de casa, ela tem outro papel. E assim o marido, talvez ele trabalhou um monte,
lá fora, mas quando ele chegou em casa, ele é pai, ele é esposo, ele é homem. Então assim, nós temos que pegar as nossas atribuições sem reclamar, sem murmurar, né? Ser adulto, ser maduro. E muitas vezes acontecem coisas que a gente lembra. Eu lembro de um dia que deu problema no meu fogão, no gás, e uma pessoa cobrou uma visita e o trabalho muito caro. E ele disse que tinha entrado água no cano de gás. E quando chegou no outro dia, não funcionava de novo. E quando eu liguei para ele dizendo que o trabalho não tinha dado certo, ele queria cobrar o mesmo valor para vir de novo. Eu nunca me esqueço, era o dia da mulher, era um dia de muito calor, e eu com um monte de chave de fenda, com caixa, suando, desmontando borboleta, desmontando fogão, levantando peça, e eu pensando, uma raiva de ter que fazer aquilo no dia da mulher, sabe? Às vezes não é legal, como eu sou sozinha, ter que desentupir a pia, desenroscar sifão, mas são coisas que, como eu sempre digo, tudo que a gente tem precisa de uma manutenção, e se você não tem como pagar, você tem que fazer, né? E bem-vindo ao mundo adulto. Seja agradecido com aquilo que Deus te permite e mantenha aquilo que você pode, né? E assim são outras coisas. Eu estou dando um exemplo prático de coisas diárias da nossa vida. Mas existem outros tipos de dificuldade que a gente enfrenta com o nosso corpo, ou com os nossos sentimentos, ou na vida espiritual. Cada um tem um tipo de batalha. Tem coisas que é tão fácil para uma pessoa que ela pensa, mas por que aquela pessoa não faz isso também? Mas tem outras, cada um tem uma batalha diferente, né? Mas nós temos que entender uma coisa: nós somos essenciais, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser animados, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar animados, ser abençoadores e não ser igual ao mundo, reclamando, murmurando. Nós não podemos nos tornar indiferentes, anestesiados, viver à parte. Nós precisamos ser parte de uma história. Quando eu estou em casa, eu tenho que realmente fazer parte da minha casa, fazer parte da minha família, não somente chegar em casa. Eu tenho que ser parte da história, daquilo que Deus me permite. Se eu trabalho numa empresa, eu tenho que fazer diferença naquela empresa. Eu tenho que ser uma bênção naquele lugar. Eu não sou só um número, né? E depois, eu coloquei que às vezes as pessoas são muito utópicas. Elas querem que aconteçam coisas mega, ultra, powers, enormes, né, na sua história. Mas a vida, ela acontece todo dia. Né? Às vezes a pessoa está sonhando com uma coisa tão utópica e ela não está vivendo hoje. Não, a vida, ela acontece todos os dias. E o que eu estou fazendo todos os dias com a minha vida? As oportunidades vêm enquanto nós estamos percorrendo o caminho. As oportunidades estão acontecendo todos os dias. Todos os dias nós estamos construindo o nosso futuro. Não é assim, a gente lê na Bíblia, né, que Jesus, enquanto ele caminhava, ia acontecendo as coisas. Jesus estava se dirigindo para um lugar e de repente vinha a mulher do fluxo de sangue, interrompia ele e acontecia um milagre. Jesus ia visitar um doente, ia lá orar por uma pessoa, outro vinha e pedia um outro milagre no caminho. E assim aconteciam muitos milagres quando? No decorrer do caminho. Então assim, aproveita as oportunidades nas pequenas situações diárias da tua vida.
Muita gente fica sonhando com muita coisa grande, mas não enxerga as pequenas. As coisas grandes são feitas a partir dos momentos pequenos que nós aproveitamos. Sonha com coisa grande e tropeça nas coisas pequenas. Não, a vida está acontecendo. E às vezes a pessoa diz, mas qual é o meu propósito? Eu não sei o que Deus tem para mim. Te conecta com Deus, ora, busca o Espírito Santo e Ele vai te mostrando a tua paixão todos os dias, a tua missão diariamente, nas pequenas coisas da tua vida. Enquanto Jesus estava indo a um lugar, alguém parava e então alguém era curado, alguém era liberto e alguém recebia um milagre. E é sempre no meio do caminho que acontecem algumas coisas. Acontecem algumas coisas difíceis, acontecem coisas boas. E um outro ponto que eu quero tocar aqui também. Não tem nada mais maravilhoso do que quando nós experimentamos alguma coisa pela primeira vez, não é assim? Porque daí a gente está com toda atenção para aquilo ali, porque aquilo é novo. Porque aquilo é diferente, porque eu não sei se eu vou gostar, ou porque eu tenho uma expectativa muito grande para receber, né, aquilo. E assim, né, quando você conhece uma pessoa, quando alguém se apaixona, né, o que acontece? A pessoa está ali prestando atenção em tudo que a outra fala, tenta descobrir os gostos, tenta agradar. Né? E por que depois as coisas mudam? Né? Ou quando você tem a oportunidade de comprar um carro novo, meu Deus, aquilo era um sonho. Que coisa maravilhosa, o primeiro carro que você pode comprar, o cheirinho de novo, meu Deus. Eu lembro do meu carro, o primeiro carro que eu ganhei com 34 anos. Eu batizei ele até com nome. O nome dele era Bege Nevada. Gente, aquele carro vivia luzindo, sabe? Porque aquilo, né, eu tinha tanta gratidão, porque para mim parecia tão impossível eu ter um carro. E Deus me deu. E assim, existem outras coisas, existem outros benefícios que nós não podemos esquecer. Né? A Bíblia diz que nós devemos nos lembrar de todos os benefícios e ser gratos a Deus por isso, né? Eu lembro que essa semana também tinha alguém que estava conversando comigo a respeito disso. Que ela disse, olha, tinha um período da minha vida que eu comia tanta picanha na minha casa, né? Era picanha ensopada, era picanha assada, picanha para mim já não tinha mais graça. Então, quando alguém dizia, vamos comer picanha, ela dizia, ui, picanha de novo? Aí a gente riu. Porque hoje é uma coisa que não vê mais, né? Às vezes eu brinco que eu tenho que dizer assim, tem que ver se meu dente ainda comporta comer isso, né? A gente brinca com isso. Mas às vezes, né, comendo picanha todo dia, aquilo ali fica com gosto de bife, né? Por quê? Porque o perigo de se acostumar e de se familiarizar com aquilo. E deixar perder o valor, o verdadeiro valor que aquilo ali tem. E ali, o que acontece quando a gente se familiariza com as pessoas, com as situações, com as bênçãos? Às vezes a gente fica cego. A gente fica cego, a gente fica ingrato. E o nosso coração muitas vezes fica anestesiado, endurecido, indiferente, porque a gente acostuma com aquilo. E isso é um perigo. É como aqueles movimentos que são repetidos e que criam como que um calo, né? Criam uma calosidade na nossa mão. E às vezes isso acontece espiritualmente, e às vezes isso acontece nos nossos relacionamentos. No começo, alguns movimentos doem, mas depois vão formando uma camada grossa, fica resistente
e aquilo ali se torna insensível. Tudo aquilo pelo qual nós nos expomos demasiadamente corre o risco de se tornar comum. E nós podemos nos tornar cauterizados. Isso também acontece na fé. Nós não podemos perder a consciência daquilo que nós não deveríamos. Nós não podemos perder a consciência de tudo que nós temos para agradecer. Nós não podemos nos distrair, gente. Nós estamos num tempo muito perigoso. Eu estou dizendo, né? Porque antes todo mundo dizia que não tinha tempo e agora as pessoas têm tempo. Mas por que elas não estão assistindo a live dos cultos? Por que elas não estão presentes? Por que elas estão desconectadas agora que elas têm tempo? Talvez esse é um tempo que Deus está testando os corações para ver quem realmente vai ter o óleo na sua lâmpada. Vai ver aquelas pessoas que realmente amam o Senhor, que não dependem da oração de alguém, que não dependem da vida espiritual de alguém. Vai chegar uma hora que nós vamos ser expostos, que tudo aquilo que está no nosso interior, a essência vai sair para fora. E aí ou vai sair perfume, ou vai sair um cheiro bom. Porque tudo aquilo que está guardado sempre dentro, sempre vai vir para fora. Então não se acostume. Você é livre. Mas não se esqueça de orar. Não se esqueça que você é um privilegiado, que você foi resgatado, que você é amado, que você é escolhido, que você pode adorar, que você pode aprender. Nós precisamos fazer diferença como filhos de Deus, nós precisamos brilhar, transmitir paixão, mostrar que o nosso Deus ele é vivo e que ele continua operando, que ele continua fazendo. Peça para o Espírito Santo para que ele ilumine sempre o teu entendimento, para que você não venha a ficar cauterizado e venha a perder a noção. Sabe quando todo mundo vê um problema e só a pessoa que está causando não vê? É muito triste. É muito triste. E existem duas pessoas na Bíblia que se usa o termo que a pessoa não sabia. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento. Nós não podemos perder a noção de não saber a respeito da nossa vida. E a primeira pessoa está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. E o nome desse personagem é Sansão. E diz assim, em Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa história é tão conhecida, né? Mas para quem não sabe, né? Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus, né? Que antes da sua concepção, Deus já avisou os pais dele que ele ia ser escolhido, que ele tinha que ter um voto de nazireno. Mas Sansão, ele adorava
dormir no colo de uma mulher que não devia. Ele foi brincando tanto com aquilo, ele foi se expondo tanto ao profano, que um dia ele ficou inconsciente da perda espiritual da vida dele. Ele ficou tão cauterizado que ele não notou que o Senhor já não era mais com ele. A exposição àquilo que era profano deixou ele cego, porque o inimigo descobriu qual era a fraqueza de Sansão. Cortou os cabelos dele, ele perdeu a força, amarraram ele, cegaram ele, e que no final ele cumpriu o propósito dele, mas talvez não precisasse aquele processo, não precisasse ele ter sido palhaço. Ele pediu misericórdia para o Senhor e no final o Senhor concedeu força e ele acabou com os filisteus, mas ele morreu junto com eles. Sansão precisou ficar cego dos olhos para recuperar a visão verdadeira, para trazer à memória aquilo que realmente importava, e ele pediu misericórdia e Deus concedeu força para ele mais uma vez. Só que isso não se repita com a nossa vida, que a gente não venha se distrair a tal ponto de se perder espiritualmente. Existe uma outra passagem muito bacana que fala, apanhai-me as raposinhas, porque as vides estão em flor. Que engraçado, A Bíblia não manda apanhar as raposas grandes. Ela manda prender as raposinhas pequenas, porque a raposinha pequena, ela passa fácil debaixo da cerca. E ali diz, olha, mas as vides já estão tudo em flor. E o que acontece? Depois da flor vem o fruto. São as pequenas coisinhas que entram muito devagarinho, quase que sem perceber, e fazem os grandes estragos. Não há lugares neutros no mundo espiritual. No mundo espiritual não há vazio. Nós estamos sempre ou de um lado ou do outro. Quando você está em cima do muro, você já tomou sua decisão. Quando você não se decide, automaticamente você já abriu um precedente para o inimigo poder te tragar. A Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Ou nós vivemos pela carne, ou nós vivemos pelo Espírito. Nunca vai ter meio termo. Nós não fomos feitos para estar avulso, nós não fomos feitos para estar desconectados. Não saia da presença de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida nas pequenas atitudes diárias. Só você é que vai poder confiar, decidir no que vai confiar ou em quem vai confiar. Você tem a sua própria espiritualidade? Você tem a sua vida com Deus? Você enfrenta os seus gigantes? Deus não tem favoritos, mas Ele tem íntimos. Um outro exemplo que eu quero usar aqui foi Moisés. Êxodo capítulo 34, versículo 29 diz assim: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu no monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele.
Aqui é um outro caso, totalmente diferente. Nós falamos de uma perda espiritual. E agora nós estamos falando de uma aquisição espiritual. Moisés andou tanto na presença que quando ele subia para a presença de Deus, ele descia e o rosto dele brilhava e ele nem sabia. As pessoas não conseguiam olhar para ele, sabia? De tanto que ele brilhava. E essa é uma lição, de que nós vamos ficar parecidos com aquilo que nós adoramos. Nós vamos ficar parecidos com aquilo a que nós nos dedicamos. E a pergunta hoje é justamente essa: nós vamos nos expor ao sagrado ou ao profano? Assim como Moisés, naquela época eram poucas as pessoas escolhidas. Hoje é completamente diferente. Cristo abriu o caminho. Ele rasgou o véu. Hoje o Espírito Santo está sobre todos nós. E todos nós fomos feitos para resplandecer a glória do Senhor. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Gente, é para a nossa vida brilhar. É para os nossos olhos brilharem, é para as pessoas verem a diferença. A Bíblia diz que nós somos luz, uma luz, ela joga fora as trevas. A luz diz que não pode ser escondida. Nós fomos criados para brilhar. Como diz Isaías 60, levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tira toda mentira da tua vida. Tira toda dificuldade, para de reclamar, para de murmurar, esquece o que passou. Deus faz coisa nova. Deus está trazendo coisas novas para a luz. Vamos ser diligente e operante naquilo que Deus está confiando para a gente, no caminho que a gente está vivendo. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Te levanta. Te levanta. Ora para que o Espírito Santo de Deus conceda graça e Ele vai te capacitar para aquilo que Ele te escolheu. Deus, Ele precisa de pessoas em todas as áreas da sociedade. Deus, Ele precisa de gente na educação. Deus, Ele precisa de gente na área da saúde. Deus, Ele precisa de gente na área da justiça, na área da política. Deus, Ele precisa de gente que seja a expressão dele aonde está. Você é o corpo de Cristo andando por essa terra agora. Você é o representante dele aqui. Não se exclua, não se diminua. Levanta a tua cabeça e toma a tua vida pela fé. Seja uma pessoa que tem aquisição no mundo espiritual, que se levanta, que determina, que crê que Deus está operando. Assim como diz no Salmo, o Senhor é minha porção, o Senhor é a minha herança, é Ele que cuida do meu futuro. Confia que Deus está cuidando dos teus dias. Chama a existência aquilo que você não está vendo, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós acreditamos. E nós vamos experimentar, como nós lemos lá no começo. Deus vai dar uma recompensa segundo a nossa conduta. Então, que a nossa conduta seja de fé, que a nossa conduta seja de integridade, seja de verdade, seja para fazer diferença, que por onde a gente passar, a gente faça diferença. Eu sempre digo, não é como você entra num lugar, porque quando as pessoas entram num lugar, elas são uma bênção. Quando uma pessoa entra numa empresa, ela nem levanta a cabeça, ela só baixa a cabeça e trabalha, ela é uma bênção. Quando uma pessoa entra numa igreja, ela é fantástica, ela é perfeita. O problema é quando sai. Então, assim, como que nós estamos nos comportando? Quando nós saímos de uma cidade, o que as pessoas falam a nosso respeito?
Qual é o legado que nós deixamos por onde nós passamos? Faça a diferença, você é um filho de Deus. Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Creia nessa verdade. Agora eu quero orar pela sua vida, para que você receba a graça, o favor de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te adorar porque tu és maravilhoso. Ao teu nome, Senhor, foi dado todo o poder no céu, na terra e até no inferno. Ao nome de Jesus foi dado um nome que a ele tudo obedece. E nós oramos pelos teus filhos que estão ouvindo essa palavra essa noite ou esse dia. E nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós oramos repreendendo a toda obra maligna, a toda perseguição. Nós declaramos em nome de Jesus que cesse, que pare. Nós declaramos o vigor, a força, a inteligência. Nós declaramos, Senhor, a coragem, a intrepidez para os teus filhos, para eles avançarem, para eles terem ideias novas, para eles glorificarem o teu nome, seja dentro da sua casa, seja com a sua família, seja numa faculdade, seja no trabalho, seja na sociedade. Em nome de Jesus, nós declaramos a vida deles destravada da preocupação, do medo, da ansiedade ou da carga do passado. Em nome de Jesus, a Bíblia diz, onde existe o Espírito de Deus, aí existe a liberdade. E nós declaramos a liberdade e a graça de Deus operando sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Quero agradecer a participação de todos, deixar um grande abraço, muita saudade de toda a igreja, de todas as pessoas, de estar junto. E um grande abraço também para todas as pessoas que nos acompanham. Para a gente é uma honra muito grande poder tê-los com a gente, né? Que Deus te abençoe, que você seja realmente uma pessoa diligente e operante, para que seja um servo fiel a Deus, andando nessa terra. Deus te abençoe. Amém.